Me chamo Gustavo, tenho 36 anos e trabalho como gerente técnico em uma empresa de eletrodomésticos em São Paulo. Meu trabalho não é nada glamouroso, mas exige viagens constantes para outras cidades para inspecionar máquinas, revisar linhas de produção e resolver problemas técnicos que os operários não conseguem sozinhos. Minha esposa se chama Larissa, tem 31 anos e trabalha como contadora de estoque em uma pequena ferragem. Larissa não é do tipo de mulher de língua afiada e muito menos alguém que gosta de competir ou discutir. Ela é tão dócil e paciente, tão atenciosa com os outros, que muitas vezes eu precisava lembrar-la de que tudo bem ser gentil, mas que não deixasse as pessoas acharem que podiam pisar nela. Naquela época ainda morávamos com minha mãe, Dona Irene, e a família do meu irmão mais velho. Minha mãe enviuvou há muito tempo. Tem um caráter forte e sempre manteve a mentalidade antiga de que quando uma nora entra na família do marido, deve saber aguentar, baixar a cabeça e colocar a família do marido acima de tudo. Quanto à minha cunhada Patrícia, esposa do meu irmão Ricardo, por fora ela sempre era mais doce que mel. Quando me via, dizia que amava Larissa como uma irmã mais nova, mas assim que eu saía, buscava qualquer desculpa para se comparar, provocar e colocar Larissa em situações desconfortáveis inúmeras vezes. Aquele viagem de negócios minha durava 5 dias e me levava a Belo Horizonte. Antes de ir, Larissa acordou cedo para preparar minha roupa, meu remédio para o estômago e guardou cuidadosamente cada pasta de documentos na minha maleta. Ficou na porta para se despedir e sorriu levemente. Vai tranquilo trabalhar. Em casa estão sua mãe, seu irmão e sua cunhada. Naquele momento eu também acreditava. Acreditava porque, embora houvesse atritos em casa, ainda eram minha família. Nunca imaginei que meu próprio excesso de confiança faria Larissa sofrer 3 dias de terror. Na terceira noite da minha viagem, logo depois de terminar uma reunião com a equipe técnica, meu celular vibrou de repente. Na tela apareceu o nome de Larissa, mas não era uma ligação, e sim um áudio bem curto. Dei play e pelo alto-falante soou uma respiração agitada misturada com soluços abafados, como se alguém estivesse tampando sua boca. Depois a voz de Larissa se ouviu entrecortada. Gustavo, me ajuda. Estou trancada. O áudio parou. Liguei imediatamente, mas a operadora informou que o telefone estava fora de área. Liguei uma segunda e terceira vez sem sucesso. Meu coração começou a bater forte. Liguei para minha mãe. O telefone tocou por muito tempo antes de ela atender. Sua voz soava estranhamente calma. Por que está ligando tão tarde? Não vai deixar sua mãe dormir? Perguntei de imediato. Onde está Larissa? Por que ela diz que está trancada? Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado da linha, e depois minha mãe soltou um suspiro com voz gelada. Sua mulher é muito insolente. Sua mãe e sua cunhada só estão ensinando um pouco de modos a ela. Fiquei petrificado. Perguntei palavra por palavra com um nó na garganta. O que você quer dizer com ensinar, mãe? Ela respondeu secamente. Trancada no quartinho dos fundos uns dias para aprender a ter medo. Se uma nora não for corrigida desde o início, depois sobe na cabeça de toda a família. Levantei de um salto da cadeira. Todo meu corpo ardia, mas um calafrio percorreu minhas costas. Falei em voz alta. Abra a porta para Larissa agora mesmo. Dona Irene replicou imediatamente. Você cuide do seu trabalho. As mulheres da casa eu educo. Por defender, lá tanto é que ela ficou tão mimada. Dito isso, desligou o telefone. Liguei em seguida para minha cunhada Patrícia. Atendeu muito rápido, e sua voz até soava como se estivesse sorrindo. Ai, Gustavo, você se concentre na sua viagem. Larissa é muito teimosa. Só assim a nora vai aprender. Se as mulheres não respeitarem a família do marido, depois viram um caos. Apertei os dentes e perguntei. Me diga claramente onde está Larissa. Patrícia fez uma pausa e depois respondeu com frieza. Em casa, onde mais? Não exagere. Assim que uma mulher chora um pouco, você fica histérico. Não disse mais nada. Abri imediatamente o aplicativo das câmeras de segurança da casa. A câmera da sala ainda estava ligada, mas não se via ninguém. A câmera do quintal dos fundos estava escura. Olhando com atenção, percebi que a lente estava coberta com um pano de limpeza. A câmera do corredor indicava que havia perdido a conexão desde a tarde. Um sentimento aterrorizante me golpeou a mente. Isso não era um ataque de raiva momentâneo. Tinham coberto as câmeras,
cortado a internet e tirado o telefone de Larissa. Tudo estava premeditado. Naquela mesma noite abandonei todo o meu trabalho. Liguei para meus sócios para informar de uma emergência familiar e reservei o primeiro voo de volta para São Paulo. Antes de sair para o aeroporto, liguei para Eduardo, um velho amigo que trabalhava como advogado. Fui bem breve. Eduardo, é possível que minha família tenha trancado minha mulher. Preciso que prepare ajuda jurídica. Se isso for grave, não vou resolver com desculpas. Sentado no táxi para o aeroporto, ouvi novamente o áudio de Larissa. Sua voz trêmula ressoou na noite. Gustavo, me ajuda. Minha mão apertou o telefone até doer. Olhei pela janela. A cidade desconhecida ficava para trás e na minha cabeça só havia um pensamento. Se algo acontecesse com Larissa, mesmo que a culpada fosse minha mãe ou minha cunhada, eu as faria pagar por isso. No voo de volta, entre o zumbido dos motores e a fria luz branca da cabine, minha mente não encontrava paz. Me perguntava sem parar: quando começou tudo isso? Foi por causa da última discussão ou vinha de muito antes? Desde o dia em que Larissa cruzou a porta para ser a nora na casa da minha mãe, as pessoas costumam ver a tragédia só quando explode diante dos olhos. Mas na realidade, antes de cada tempestade há sinais latentes, só que a gente é descuidado ou escolhe ignorá-los deliberadamente. Logo depois de casados, conversei com Larissa sobre irmos morar sozinhos. Não queria que ela tivesse que conviver com minha família, especialmente porque minha mãe sempre foi uma pessoa difícil. Mas minha mãe, naquela época, suspirava e dizia: sou uma mulher idosa, seu pai morreu cedo, uma casa só é quente se tiver filhos e netos entrando e saindo. Até pegou a mão de Larissa diante dos nossos familiares com um tom muito afetuoso. Ao vir para esta casa, te considero como uma filha. Não peço muito, só que morem comigo para aliviar minha solidão. Ao ouvir isso, o coração de Larissa amoleceu imediatamente. Até me puxou suavemente pelo braço. Deixa, Gustavo. Se sua mãe diz isso, ir morar fora seria uma pena. Larissa não só aceitou morar juntos, como sinceramente quis cuidar daquela casa. A antiga cozinha da minha mãe era estreita, os armários de madeira estavam carcomidos e os fogões a gás tinham pequenos vazamentos. Larissa usou suas próprias economias para reformar a cozinha. Comprou prateleiras de aço inox, uma bateria de cozinha nova, e instalou um exaustor porque minha mãe sempre reclamava que a casa cheirava a comida. Também comprou para minha mãe uma poltrona ergonômica e colocou perto da janela, dizendo que era para ela se sentar para tomar café de manhã e aliviar a dor nas costas. Naquele momento minha mãe parecia muito feliz. Para qualquer um que vinha de visita, se gabava de que sua nora era muito atenciosa e que nada mais chegar já tinha reformado a cozinha. Mas mais tarde descobri que pelas costas de Larissa, minha mãe dizia outra coisa. Houve uma vez que ouvi por acaso ela dizer a Patrícia no quintal: faz tudo isso, mas sabe-se lá se é sincera. Das que são boas demais também tem que desconfiar. Muitas meninas de hoje em dia são muito espertas. Primeiro ganham seu favor e depois tomam conta da casa toda. Patrícia, sentada ao lado, acrescentou na hora: olhe bem, sogra, as que falam pouco são as mais difíceis de decifrar, não como eu, que digo o que penso e não sei fingir. As duas riram. Me doeu ouvir aquilo, mas naquele momento me consolei pensando que eram só fofocas de mulheres e que não valia a pena armar um escândalo. Patrícia era o tipo de pessoa com muita lábia. Diante de mim sempre chamava Larissa de querida cunhadinha e sempre aparentava ser muito próxima. Se tinha algo gostoso de comer, servia para Larissa na frente de todos, mas bastava eu sair para trabalhar para pedir a Larissa que fizesse uma coisa atrás da outra. Às vezes pedia que buscasse seu filho Mateus na escola. Outras vezes dizia que preparasse o jantar para toda a família, porque ela estava muito ocupada dando banho no menino. Um dia, Larissa chegou cansada do trabalho e antes de conseguir trocar de roupa, Patrícia a chamou do andar de cima. Larissa, já que você está aí, esfregue o chão do quarto do Mateus. Ele derramou leite. Larissa me contou algumas vezes, mas tirava importância. Não reclamava, só dizia que provavelmente Patrícia estava mesmo muito ocupada com o menino e por isso pedia ajuda e que, afinal, morando juntos, não custava dar uma mão. Ao ouvir isso, eu simplesmente a aconselhava que, se estivesse cansada, negasse, que não carregasse tudo. Mas errei. Errei ao pensar que eram só pequenos atritos de convivência.
Errei ao não entender que a paciência de Larissa estava sendo vista pelas outras como uma obrigação. Minha mãe tinha uma mentalidade muito absorvente com a família. Costumava dizer que em tempos difíceis todo o dinheiro da casa devia se juntar para se apoiarem mutuamente e que uma nora, que mantinha suas contas bancárias ocultas, enquanto seu cunhado tinha problemas com o negócio, era uma egoísta que não considerava esta família como sua. Larissa todo mês aportava pontualmente dinheiro para as despesas da casa, luz, água, compras e suplementos para as articulações da minha mãe. Muitas coisas pagava em silêncio, sem nunca pedir reconhecimento. Uma vez minha mãe sentia dor nos joelhos e Larissa pesquisou e comprou vitaminas por conta própria, marcou consulta em uma clínica particular e pediu meio-dia livre para acompanhar. Lá, no entanto, ao voltar para casa, minha mãe soltou: "Esses remédios tão caros, com certeza comprou só para ficar bem. Para os velhos tanto faz o que tomem." Me incomodou ouvir aquilo, mas Larissa me segurou o braço para me deter. Disse em voz baixa: "Deixa, Gustavo. Sua mãe já é idosa. É normal ser um pouco implicante." Aquele "deixa, Gustavo" me perseguiu por muito tempo depois, porque cada vez que Larissa dizia, naquela casa alguém ganhava o direito de passar dos limites mais uma vez. Patrícia conhecia muito bem o ponto fraco da minha mãe. Minha mãe gostava que a adulassem, que a elogiassem por ser quem mantinha as normas da família. Por isso Patrícia media bem suas palavras. Frequentemente soltava indiretas. "Sogra, hoje em dia as noras guardam muito o dinheiro. Parecem mosquinhas mortas por fora, mas quem sabe quanto tem na conta bancária." Ou um dia antes do almoço sorriu de lado: "Como Larissa é contadora, com certeza é muito reservada com o dinheiro. Se a senhora quiser saber quanto ela tem, vai ter dificuldade." O ponto de ebulição chegou quando Larissa enviou dinheiro para seus pais biológicos para consertar o telhado da casa deles no interior de Minas. Seus pais moravam em uma casinha de campo velha e na época das chuvas as goteiras caíam até a cama. Larissa sentia pena deles e usou parte de suas economias para mandar ajuda. Por alguma razão, Patrícia descobriu aquilo e correu para contar à minha mãe. Naquela noite minha mãe bateu forte na mesa com o prato, olhou para Larissa e disse: "Já está casada e continua mandando dinheiro para sua família. Por acaso nesta casa falta lugar onde demonstrar sua devoção?" Larissa corou e explicou timidamente: "Sogra, o telhado da casa dos meus pais no interior tem muitas goteiras. Meus pais já são idosos, então só mandei um pouco de ajuda." Minha mãe sorriu com desdém: "Quanto é um pouco? Cada real que você ganha é graças a esta casa que te dá tranquilidade para ir trabalhar. Quando uma mulher se casa, seu dinheiro tem que ir primeiro para a família do marido." Dessa vez não me contive. Deixei os talheres na mesa e falei claro: "Mãe, o dinheiro que Larissa ganha tem todo o direito de usá-lo para ajudar os pais dela. Casei com ela, não a sequestrei para cortar os laços com a família dela." Toda a mesa ficou em silêncio sepulcral. Minha mãe não replicou, só baixou a cabeça e continuou comendo. Mas seu olhar para Larissa daquele dia mudou. Ficou mais frio, mais profundo, como uma espinha escondida sob cinzas ardentes. Quanto a Patrícia, começou a chamar Larissa com um apelido muito desagradável: "a nora calculista." No início dizia como brincadeira, mas depois virou sua coletânea. Cada vez que a família precisava de dinheiro para algo, olhava de lado para Larissa. "Isso melhor perguntamos para Larissa. Ela sim sabe guardar dinheiro." O ambiente na casa foi ficando asfixiante, e eu, o marido que achava que defender a esposa um par de vezes era suficiente, não sabia que por trás daqueles jantares silenciosos, minha mãe e minha cunhada já tinham começado a ver Larissa como alguém a quem era preciso dar uma lição. Aproximadamente uma semana antes daquela viagem de negócios, comecei a notar que Patrícia agia de forma incomum, mas naquele momento não fui astuto o suficiente para entender que era o sinal de uma armadilha. Normalmente, raramente era carinhosa com Larissa por iniciativa própria. Se precisava de algo, chamava. Se queria mandar algo, pedia. O resto do tempo mantinha aquela atitude de superioridade por ser a nora mais velha. Mas naqueles dias, Patrícia ficou estranhamente doce. De manhã convidava Larissa para fazer compras. De tarde mandava mensagens perguntando se queria que trouxesse algo para o jantar. Houve dias em que até pegou no braço dela no quintal, rindo e conversando com minha mãe como se realmente se quisessem como irmãs. "Larissa,
que não era uma pessoa desconfiada, se alegrou muito de ver Patrícia tão amável. À noite me dizia: ultimamente Patrícia está muito mais próxima, não é, Gustavo? Com certeza antes eram só mal-entendidos entre mulheres da mesma casa. Ao ouvi-la, eu só sorria e dizia que se todos podiam se dar bem, era o melhor. Agora que penso, sinto o coração apertado. Há pessoas que não são amáveis de repente, só ficam suaves quando precisam de algo de você. Patrícia começou a levar Larissa para compras com mais frequência. Enquanto compravam verduras, perguntava se esse mês tinham dado bônus no trabalho. Ao comprar roupa para o filho, reclamava: ultimamente tudo está subindo. Criar um filho é muito caro, Larissa. Depois, um dia, enquanto descascava fruta, olhou para Larissa com um sorriso. Como você é contadora, com certeza sabe economizar muito bem. Não como eu, que o dinheiro escorre das mãos. Essas frases pareciam brincadeiras, mas na realidade cada uma delas estava sondando o terreno. Uma noite que fiquei fazendo hora extra e não tinha chegado em casa, só estavam minha mãe, Patrícia e Larissa. Segundo me contou Larissa mais tarde, naquela noite Patrícia a chamou para o quarto dela, fechou a porta com cuidado e baixou a voz como se temesse que alguém ouvisse. Sentou na beira da cama com os olhos marejados, apertando a barra da camisa, e disse que para Ricardo os negócios iam mal, que nos últimos meses os rendimentos tinham sido instáveis e que ainda não tinham pago as aulas particulares do Mateus. Patrícia falava enquanto secava as lágrimas. Estou passando muito mal, Larissa. Toda a família me olha e acha que vivo como rainha, mas a verdade é que estou entre a cruz e a espada. Ao ouvir isso, Larissa amoleceu. Perguntou quanto faltava para ver se podia ajudar dentro das possibilidades. Patrícia agarrou suas mãos imediatamente com voz suplicante. Me empresta só 3.000 reais. Em um mês ou no máximo 2 te devolvo. Não ouso pedir à sogra para não preocupá-la, nem a Gustavo, por medo de que ache que Ricardo e eu somos um desastre. 3.000 reais não era uma quantia pequena para nós. Era o dinheiro que tínhamos economizado durante muitos meses, guardado exclusivamente para algo que ambos guardávamos com carinho. Larissa ficou em silêncio por muito tempo e depois disse suavemente: Patrícia, me dá pena a situação de vocês, mas esse dinheiro temos reservado para algo pessoal. Não posso decidir sozinha. Patrícia pressionou na hora. Que coisa pessoal pode ser mais importante que sua própria família que precisa agora? Larissa engasgou e depois de um bom tempo disse em voz bem baixa: Gustavo e eu estamos planejando voltar a apresentar os papéis para ter um bebê. Da última vez perdi o filho, e o médico disse que se nos preparássemos bem, podíamos tentar de novo. Essa era uma ferida que Larissa raramente mencionava. Seu primeiro aborto a tinha deixado em depressão por quase meio ano. Houve noites em que eu acordava e via Larissa sentada sozinha no quarto com as mãos sobre a barriga, chorando em silêncio. Sempre se culpava, apesar de os médicos dizerem que não era culpa dela. Aquele dinheiro não era só dinheiro, era esperança. Era a preparação para um valente novo começo do nosso casamento. Mas Patrícia, ao ouvir isso, não só não mostrou compaixão, como seu rosto mudou de cor, retirou as mãos e riu com desdém. Se ainda não tem filhos, para que guarda o dinheiro com tanto zelo? Não se preocupa com as pessoas vivas que tem na frente, e em vez disso se preocupa com algo que nem sabe se vai conseguir. Essa frase foi como uma faca direto no coração de Larissa. Rompeu a chorar ali mesmo no quarto, mas ainda assim negou com a cabeça e disse: Desculpa, Patrícia, não posso te emprestar esse dinheiro. Só se Gustavo concordar, eu poderia considerar. Bastou essa única frase para Patrícia mostrar sua verdadeira cara. Levantou de repente e sua voz já não era doce. Ou seja, que nesta casa só escuta seu marido. Estou te dizendo que estou em apuros, e você continua calculando. É verdade o que dizem. Só quando o dinheiro entra em jogo, se conhece a verdadeira natureza das pessoas. Larissa tentou se explicar, mas Patrícia já tinha aberto a porta e saído diretamente. E foi a partir desse momento que a armadilha começou a se fechar. Patrícia contou a história para minha mãe, mas não a verdade completa. Disse que Larissa tinha dinheiro, mas não queria ajudar, e que usava o tema dos filhos como desculpa para ficar com tudo. Até exagerou dizendo que Larissa afirmava que nosso dinheiro não tinha nada a ver com a família do marido. Minha mãe, ao ouvir isso, se enfureceu de verdade. Já a incomodava que Larissa tivesse suas próprias economias. E agora, incitada por Patrícia, o fogo no interior explodiu.
Na noite seguinte, durante o jantar, minha mãe deixou os talheres na mesa com força e perguntou a Larissa na frente de todos: "Ouvi dizer que você tem uma caderneta de poupança própria. É verdade?" Larissa ficou paralisada e me olhou pedindo socorro. Eu também me surpreendi porque supostamente era um assunto privado entre nós dois. Minha mãe continuou: "Seu irmão e sua cunhada estão passando por dificuldades. Meu neto falta dinheiro para a escola. Você tem dinheiro e olha para o lado. A isso se chama ser da família." Eu ia falar, mas Larissa se adiantou em voz baixa: "Sogra, não é que não queira ajudar, mas Gustavo e eu já temos planos para esse dinheiro." Dona Irene sorriu com sarcasmo: "Sejam os planos que forem, você tem que deixar que eu guarde para ficarmos tranquilos. As mulheres jovens que guardam muito dinheiro ficam egoístas." Patrícia, sentada ao lado, fingiu suspirar: "A sogra tem razão. Se der a caderneta para ela guardar, ninguém vai pensar mal." Deixei meu prato e falei claro: "Ninguém vai guardar a caderneta da Larissa. Esse dinheiro é nosso. Se tem algum problema, esperem eu estar em casa para conversar." O rosto da minha mãe se ensombreceu. Patrícia baixou a cabeça, mas os cantos dos lábios se curvaram muito levemente. Não sabia que minha frase para proteger minha mulher as enfureceria ainda mais. Aos olhos da minha mãe, eu já não era o filho obediente, mas um fantoche manipulado pela mulher. Nos dias seguintes, a pressão virou pública. Sempre que minha mãe via Larissa, lembrava: "Onde está a caderneta? Se me der uns dias, ninguém vai morrer." Patrícia soltava indiretas venenosas: "Nesta vida, as mulheres que não têm filhos costumam guardar o dinheiro com muito zelo, por medo de que depois ninguém cuide delas." Cada frase era uma punhalada na ferida de Larissa. Ela me ligou com voz bem fraca: "Gustavo, talvez devêssemos deixar sua mãe guardar um tempo para ter paz em casa." Respondi imediatamente: "Não, não vai dar de jeito nenhum. Espera eu voltar da viagem e esclareço tudo." Acreditei que dizendo isso estava protegendo minha mulher, mas não sabia que do outro lado do telefone minha mãe e Patrícia estavam atrás da porta escutando quase tudo. Patrícia disse à minha mãe em tom agitado: "Viu, sogra? Gustavo agora escuta mais a mulher do que a mãe. Se não dermos uma lição antes de ele voltar, no futuro esqueça de ter voz ou voto nesta casa." E Dona Irene, levada pelo orgulho ferido de uma mãe acostumada a que o filho obedecesse sempre, acreditou. Acreditou que precisava educar Larissa antes do meu retorno. E eu, o marido a quilômetros de distância, ignorava que uns dias depois minha frase, "Espera eu voltar", se tornaria a desculpa para tratarem minha esposa de forma tão cruel. Na manhã da minha viagem de negócios, Larissa acordou antes do amanhecer. Ouvi o leve som do armário abrindo e o deslizar do zíper da mala no quarto escuro. Abri os olhos e vi Larissa sentada aos pés da cama, dobrando cuidadosamente cada uma das minhas camisas e guardando na mala. Ao lado estava meu remédio para o estômago, umas infusões de camomila, uma bateria portátil e todas as pastas que eu precisava para a revisão das máquinas. Ao ver minha mulher atarefada, senti ternura e paz. Me sentei e brinquei: "Só vou uns dias e você prepara tudo como se fosse um mês." Larissa levantou o olhar e sorriu. Um sorriso suave, embora seus olhos mostrassem cansaço pela tensão em casa dos dias anteriores. Respondeu: "Você sempre esquece os remédios. Se não preparo, você pula as refeições, dói o estômago e me liga para reclamar." Estendi a mão, puxei ela para sentar ao meu lado e repeti várias vezes: "Enquanto não estiver, se acontecer algo, me liga imediatamente. Não aguenta sozinha. Me ouviu?" Ela assentiu, ajustou o colarinho da minha camisa e disse em voz baixa: "Vai tranquilo trabalhar. Em casa estão sua mãe, seu irmão e sua cunhada. Estarei bem." Essa mesma frase se cravou no meu coração mais tarde como uma espinha. Naquele momento acreditei. Acreditava que minha mãe, por mais rigorosa que fosse, não chegaria a tais extremos. Acreditava que Patrícia, embora calculista, não ousaria cruzar os limites. Acreditava que em uma casa cheia da minha própria família, minha esposa estaria a salvo. Mas às vezes a vida dói onde mais confia. Os que mais te fazem se arrepender são precisamente aqueles em quem mais confiava. Saí para o aeroporto perto das 7. Antes de passar pelo controle de segurança, fiz uma videochamada com Larissa. Ela estava na cozinha e ao fundo se ouvia minha mãe perguntando do andar de cima se o café da manhã já estava pronto.
Larissa me sorriu e disse: entra logo, que você vai se atrasar. Sirvo o café para sua mãe e vou trabalhar. Olhei aquele rosto bondoso através da tela. Senti uma pequena inquietação, mas o trabalho urgia. Então só dei as últimas instruções e desliguei. Naquela mesma tarde, nada mais de pousar no destino, minha mãe começou a chamar Larissa para descer à sala. Segundo me contou Larissa depois, pude visualizar claramente a cena. As luzes da sala estavam acesas, o ventilador de teto girava lentamente e sobre a mesa de centro havia um papel escrito à mão. Minha mãe estava sentada no sofá central com o rosto frio de quem esperava há muito tempo. Patrícia estava sentada ao lado com o celular na mão e a câmera já aberta, esperando gravar o momento em que Larissa assinasse. Larissa desceu e percebeu que algo ia mal. A senhora me chamou para algo, sogra. Dona Irene não se enrolou. Apontou o celular de Larissa e um papel com um número de conta. Desbloqueia seu aplicativo do banco e faz uma transferência para esta conta. A partir de agora, suas economias vamos gerir nós para salvar o negócio do seu cunhado. As mulheres jovens que escondem dinheiro enquanto a família afunda só trazem problemas. Larissa olhou o número da conta e empalideceu. O conteúdo do papel não era só um número, mas um documento que Patrícia tinha redigido, onde Larissa declarava fazer uma doação voluntária para saldar dívidas da família. Larissa guardou o celular no bolso tentando manter um tom suave. Sogra, não vou fazer nenhuma transferência. É um plano privado de Gustavo e meu. Quando ele voltar, falamos os três. O rosto da minha mãe se ensombreceu imediatamente. Deu um forte golpe na mesa, fazendo tilintar as xícaras de café. O que você quer dizer com isso? Sou sua sogra. Por acaso não tenho direito de perguntar pelo dinheiro nesta casa? Patrícia, ao ver minha mãe brava, interveio rapidamente. Deixou o celular na mesa, mas manteve a câmera apontando para Larissa com uma voz tão doce quanto venenosa. Ai, Larissa, a sogra está pedindo amavelmente e você responde assim: o dinheiro é só para ela guardar. Não vai desaparecer. Ou é que tem medo de entregar porque assim já não poderá ocultar suas economias secretas? Larissa negou com a cabeça, com os olhos avermelhados. Eu não oculto nada, mas esse dinheiro é para nosso tratamento médico. A senhora sabe. Patrícia sorriu com desdém. Tratamento, tratamento, o tempo todo. Ainda não tem nem sinal do filho e já está agarrada ao dinheiro. Enquanto isso, ignora as pessoas vivas desta casa que precisam de ajuda. Essa frase bateu diretamente na dor de Larissa. Com a voz trêmula, respondeu: não diga isso. O tema dos nossos filhos não é algo que você possa usar para zombar de mim. Dona Irene, ao ouvir isso, se levantou de repente e apontou o dedo na cara dela. Ainda ousa responder à sua cunhada. Como Gustavo não está em casa, acha que pode dizer o que quiser. Larissa, assustada, pegou o celular com a intenção de me ligar. Mas antes de conseguir marcar meu nome, Patrícia se lançou e o arrancou de um puxão. Para que ligar para Gustavo? Para delatar ao marido de novo? Que esperta você é. Na mínima quer trazer seu marido para cobrir suas costas. Larissa estendeu a mão para recuperar o celular. Devolve meu celular. Tenho direito de ligar para meu marido. Mas Patrícia recuou e escondeu o telefone atrás das costas. Minha mãe deu um passo à frente e, em um ataque de ira descontrolada, deu um tapa em Larissa. Não foi um tapa forte o suficiente para derrubá-la, mas foi suficiente para deixá-la paralisada. Apertou os dentes e disse: seu marido não está aqui, então não ache que tem alguém para te proteger. Hoje vou te ensinar quem é a autoridade nesta casa. Larissa levou a mão à bochecha com as lágrimas brotando, mas continuou negando com a cabeça. Não vou assinar, sogra. Não fiz nada de errado. Essa frase fez Patrícia perder os estribos. Virou para minha mãe com voz afiada. Viu, sogra? Se pedir por bem, não obedece. Com essa laia tem que usar a mão dura. Dito isso, Patrícia agarrou Larissa pelo pulso e a arrastou para a parte de trás da casa. Larissa resistiu, mas como poderia ela sozinha contra duas pessoas furiosas e preparadas de antemão? O quartinho dos fundos ficava em um semi-subsolo isolado, o lugar onde guardávamos coisas velhas, caixas, tralhas que não se usavam há anos. A porta era de chapa metálica pesada e, como estava abaixo do nível do quintal, ninguém da rua poderia ouvir o que acontecia dentro. Assim que Larissa viu que a arrastavam nessa direção, se assustou de verdade.
Gritou. Mãe, Patrícia, o que vocês estão fazendo? Me soltem. Mas minha mãe respondeu friamente. Fica aí dentro e pensa. Vai sair quando aprender a se comportar e decidir assinar. Larissa tentou se agarrar ao batente da porta, mas Patrícia soltou suas mãos de um puxão. As duas empurraram Larissa para o interior. A porta metálica se fechou com um estrondo. Minha mãe passou o ferrolho por fora. Patrícia, além disso, colocou um cadeado extra na argola da porta. O som seco do ferrolho cortou todos os pedidos de socorro de Larissa do interior. Larissa bateu na porta. Sogra, abra. Patrícia, devolve meu telefone. Estou sufocando. Patrícia ficou do lado de fora com um tom impiedoso. Se está sufocando, assina. Não te batemos nem insultamos. Só te deixamos aí para refletir 3 dias. Não vai morrer por isso. Minha mãe acrescentou uma frase que, mesmo ao ouvir depois na gravação, me gelou o sangue. Só assim a nora vai aprender. Quando tiver medo, começará a obedecer. Depois disso, Patrícia usou o próprio celular de Larissa para me enviar uma mensagem. Me sinto um pouco mal. Vou dormir cedo. Trabalha e não se preocupe. Acreditava que com isso tinha tudo resolvido, mas com a pressa, Patrícia não percebeu que antes de arrancarem o telefone, Larissa tinha conseguido ativar o gravador de voz. E essa gravação seria mais tarde a faca que destruiria toda a farsa que minha mãe e minha cunhada achavam que podiam ocultar para sempre. Durante o primeiro dia trancada, Larissa me contou que quase perdeu a noção do tempo. Naquele quartinho estreito, a única luz que entrava era através de uma fina fresta de ventilação perto do teto. Essa fresta estava acima da altura de uma pessoa e coberta de poeira e teias de aranha. Então tanto fazia se era dia ou noite. O interior sempre era de um tom escuro e sufocante. Larissa bateu na porta até que as palmas das mãos arderam. Enquanto batia, gritava, Sogra, abra! Patrícia, não posso assinar esse papel. Me deixem sair. Mas a resposta não foi compaixão, e sim a voz de Patrícia de fora, fria e cheia de desprezo. Grita o quanto quiser. Se os vizinhos te ouvirem, vão pensar que estamos em obras. Acha que as pessoas têm tempo para se meter nos assuntos de outras famílias? Depois se ouviu a voz da minha mãe. Dona Irene falava mais devagar, mas dava ainda mais calafrios. Fica aí e pensa. Se é nora e não sabe qual é seu lugar, terá que aprender do zero. Larissa já não tinha seu celular e Patrícia também tinha tirado sua carteira. As chaves de casa, as chaves do carro, não deixaram nada. No quartinho só havia caixas de papelão velhas, sacos de roupa descartada, um ventilador quebrado, tudo impregnado de uma mistura de cheiro de tecido úmido e madeira podre. À medida que a tarde avançava, o ar ficava mais denso. Larissa sofria de gastrite e só de pular uma refeição, as cólicas no estômago começavam. No entanto, do meio-dia até a noite, ninguém deu nada de comer. Sentou no chão de cimento com as costas apoiadas em uma caixa de papelão, as mãos apertando a barriga e a cabeça rodando. Houve momentos em que Larissa achou que ia desmaiar. Arrastou-se até a porta e colou a orelha para escutar. Da sala chegava o som da televisão, o barulho de pratos e talheres e as risadas de Mateus, o filho de Patrícia. A vida lá fora seguia com total normalidade. Só ela tinha sido abandonada naquela caixa escura como se fosse uma criminosa. Ao pensar nisso, Larissa parou de chorar em voz alta. Ficou em silêncio com as lágrimas escorrendo sozinhas pelo rosto. Compreendeu que tinham decidido ignorar seus gritos de socorro como se ela não existisse. À noite, o cadeado de fora fez um clique e a porta se abriu uma fresta. Minha mãe estava do lado de fora com uma garrafa de água e um pote de plástico na mão. Não entrou, simplesmente jogou as duas coisas no chão. O pote bateu no cimento. A tampa se abriu e caíram restos de comida fria. Disse, come se tiver forças. Amanhã poderá assinar. Não se faça de fraca para nos dar pena. Larissa se apoiou nas mãos para se levantar. Tinha a garganta seca. Sogra, eu te imploro. Não fiz nada de errado. Me deixe sair. Esperemos Gustavo voltar e falarmos todos. Patrícia estava atrás da minha mãe com os braços cruzados e um sorriso zombeteiro. Esperar Gustavo voltar para que chore e nos faça parecer as más não vai ser tão fácil. Assina e sai. Se ficar difícil, fica aí jogada pensando. Larissa olhou para as duas e pela primeira vez sentiu um medo real. Não era medo de que a repreendessem ou odiassem,
mas medo porque consideravam que trancar um ser humano era algo completamente normal. Antes de a porta fechar de todo, Larissa ouviu Patrícia baixar a voz e dizer à minha mãe: "Temos que obrigar lá a entregar a caderneta antes de Gustavo voltar. Se ele voltar, tudo se arruína." Minha mãe respondeu: "Então amanhã diga que assine. Já leva um dia sem comer, não aguentará muito." Patrícia apertou os dentes. "Não se fala, sogra. Os agiotas já disseram. Se não tiverem o dinheiro esta semana, virão à casa e não suportaremos." Larissa ficou de pedra. Agiotas. Que dinheiro? Por que as dívidas de Patrícia tinham a ver com sua caderneta de poupança? Depois ouviu minha mãe suspirar com um tom irritado, mas não surpreso. "Já sei, mas você também mantém a boca fechada para Gustavo não saber. Se souber que pediu tanto dinheiro emprestado, não te perdoará." Só com essa frase, Larissa entendeu tudo. Minha mãe não era ignorante. Sabia que Patrícia devia dinheiro. Sabia que precisavam de dinheiro urgente e tinha aceitado obrigar lá a assinar não para dar uma lição, mas para roubar seu dinheiro e salvar Patrícia. A porta se fechou com um estrondo e o cadeado voltou a soar. Larissa ficou petrificada na escuridão com o pote de comida fria ao lado e a garrafa de água rolando pelo chão. Percebeu que já não era uma nora castigada por insolente, mas uma presa na mira. Queriam seu dinheiro. Queriam a caderneta de poupança do nosso casamento. Queriam aproveitar minha ausência para dobrá-la, antes de eu retornar. No meio do desespero, Larissa começou a tantear o quartinho, não porque acreditasse que podia arrombar a porta, mas porque o instinto de sobrevivência não permitia que ficasse sentada esperando seu destino. Revirou entre as caixas de papelão velhas, encontrou cabos quebrados, alguns dos meus velhos manuais técnicos, e de repente sua mão roçou frio. Era meu antigo celular de empresa, o que usava nas obras e que tinha esquecido em uma caixa de ferramentas depois de comprar um novo. A tela estava preta e por mais que Larissa apertasse não acendia. A centelha de esperança se apagou no instante, mas logo ao lado, em uma sacola de tecido desgastada, encontrou uma velha bateria portátil com arranhões. Provavelmente deixei ali depois de uma inspeção e esqueci. Tremendo, Larissa conectou o cabo. Muito tempo depois, a tela do celular piscou fracamente. A bateria só marcava uma risca e baixava constantemente. Não ousou fazer uma ligação longa. As mãos tremiam tanto que errou várias vezes ao digitar, mas finalmente conseguiu abrir o aplicativo de gravação de voz e me enviou um áudio. Naquele momento sua voz estava rouca, entrecortada pela sede e o medo. "Gustavo, me ajuda. Estou trancada." Assim que enviou o áudio, o celular apagou, mas isso foi suficiente para me arrancar da minha viagem de negócios. Por minha parte, após ouvir o áudio, todos os detalhes anormais fizeram sentido imediatamente. As câmeras cobertas, a desconexão no corredor, as respostas evasivas da minha mãe e Patrícia, a frase "trancada no quartinho dos fundos uns dias para aprender a ter medo", ressoava na minha cabeça como marteladas. Reservei o voo naquela mesma noite. Liguei para Eduardo e pedi que preparasse um plano jurídico. No avião ouvi novamente o áudio inúmeras vezes. Cada vez que ouvia Larissa se afogar na escuridão, meu coração se apertava. Jurei a mim mesmo que dessa vez não só tiraria minha esposa daquele quartinho, mas desmascararia minha mãe e minha cunhada diante de todos que alguma vez as acreditaram boas pessoas. O avião pousou quando já era quase meia-noite. Mal abriu a porta da cabine, liguei o celular. Não havia nenhuma chamada perdida de Larissa. Seu último áudio ainda estava lá, curto e entrecortado, como uma mão fraca tentando se agarrar a mim desde a escuridão. Arrastei minha mala quase correndo. Não esperei recolher mais bagagem, nem pensei no trabalho que tinha deixado pela metade. Do aeroporto até casa demorei mais de 40 minutos. No táxi não disse nenhuma palavra. O motorista talvez viu meu rosto tão tenso que nem tentou dar conversa. Me limitei a olhar fixamente pela janela, ardendo por dentro, com o celular na mão e a tela aberta no áudio de Larissa. Cada vez que parávamos em um semáforo vermelho, sentia que o tempo se alongava de propósito para testar minha paciência. O carro parou na entrada da rua. Não pedi que entrasse até a porta porque não queria que ninguém da casa percebesse antes do tempo. A rua estava vazia àquela hora e as luzes amarelas dos postes projetavam sombras no asfalto. Minha casa ficava no final da rua.
A conhecida grade de ferro estava ligeiramente entreaberta na escuridão. Normalmente àquela hora, a luz do quintal dos fundos ficava acesa porque minha mãe tinha medo de ladrões. No entanto, aquele dia toda a casa estava escura. Só se filtrava um raio de luz da sala através das cortinas. Fiquei frente à porta alguns segundos, apertando a chave reserva. Não sei por que naquele momento a casa onde tinha vivido tantos anos me pareceu aterrorizantemente estranha. Não toquei a campainha. Coloquei a chave na fechadura com muito cuidado, abri a porta sem fazer barulho e entrei. O vento noturno soprava pelo quintal, trazendo o cheiro de umidade dos vasos junto à parede. Tudo estava excessivamente silencioso, um silêncio que não dava nenhuma tranquilidade. A primeira coisa que fiz foi ir direto ao quintal dos fundos. A câmera de segurança sob o telhado ainda estava coberta por um pano de limpeza cinza. Tirei o pano de um puxão. A lente fria me olhava fixamente com uma luz fraca piscando. Virei para a câmera do corredor e vi que o cabo de rede tinha sido desconectado do roteador e pendia para o chão como uma serpente morta. Já não havia dúvida. Não tinha sido um acesso de raiva do momento. Tinham cegado a casa de propósito. Justo nesse instante, do quartinho dos fundos, chegou um som bem fraco. No início pensei que era o vento batendo na chapa metálica, mas o som se repetiu, batidas fracas e espaçadas, como de alguém que quase não tinha forças. Contive a respiração e me aproximei. De dentro se ouviu uma voz de mulher rouca e entrecortada. Tem alguém? Abram a porta. Senti que o coração se apertava. Corri para a porta do quartinho. A porta metálica estava fechada com 2 cadeados. Além disso, por fora tinham atravessado uma barra de ferro pela argola. Gritei com todas as forças, com a voz a ponto de quebrar. Larissa, já estou aqui. Larissa, me ouve? Houve um silêncio de alguns segundos no interior e depois se ouviu um soluço. A voz de Larissa saiu tão fraca que tive que colar a orelha à porta para ouvir. Gustavo, me ajuda. Perdi completamente a calma. Virei para um canto do quintal e peguei uma velha barra de ferro que estava junto a uns tijolos. Com uma mão comecei a forçar os cadeados e com a outra fiz uma videochamada para Eduardo. Assim que tocou, atendeu, falei apressadamente. Eduardo, grava isso para mim. Estou arrombando a porta do quartinho da minha casa. Minha mulher está trancada dentro. Eduardo, do outro lado da linha, acordou de sobressalto e falou muito sério. Gustavo, calma. Aponta a câmera para o cadeado, para a porta e para o quintal inteiro. Não desliga. Obedeci embora as mãos tremessem de raiva. O primeiro cadeado cedeu após uns fortes golpes de alavanca. O segundo era mais resistente. Tive que apertar os dentes e usar todas as forças. O som do metal se rompendo ressoou secamente na noite. A barra de ferro caiu no chão do quintal fazendo um forte estrondo. Puxei a porta. Um cheiro de mofo, papel velho e ar de enclausuramento prolongado saiu de repente, me deixando sem respiração. Larissa estava sentada no chão, encostada na parede com os braços em volta da barriga e o cabelo emaranhado no rosto. Levantou o olhar para mim com os olhos vermelhos, mas quase sem forças para chorar. Tinha os lábios secos e rachados, o rosto pálido como um fantasma e marcas de hematomas nos pulsos, claramente de ter sido agarrada com força. Ao me ver, Larissa apoiou as mãos tentando se levantar, mas as pernas falharam. Corri para sustentá-la. Caiu sobre meu peito. Pesava tão pouco e estava gelada. Gustavo, pensei que não ia chegar a tempo. Essa frase me deu um nó na garganta. Peguei-a no colo para tirá-la dali. À fraca luz do celular, vi no chão o pote de comida ressecada, alguns grãos de arroz espalhados, a garrafa de água quase vazia e ao lado caixas de papelão com mofo amontoadas. Movimentei o celular em círculo para Eduardo gravar tudo. Eduardo me disse pelo alto-falante: Gustavo, leve Larissa para o hospital agora mesmo, mas não toque na cena. Não recolha nada. O som do cadeado se rompendo e meus gritos finalmente acordaram a gente da casa. As luzes da sala se acenderam. Minha mãe e Patrícia desceram correndo, mal arrumadas e ainda com cara de sonolentas. Mas ao me ver com Larissa no colo, pararam em seco, como cravadas no chão. Minha mãe balbuciou. Por quê? Por que voltou a esta hora? Olhei fixamente para ela. Jamais na vida tinha sentido que uma pergunta da minha própria mãe pudesse soar tão fria. Respondi pronunciando cada palavra lentamente. Se eu não tivesse voltado, até quando pensavam deixar minha mulher trancada? Dona Irene abriu a boca,
mas não conseguiu falar. Patrícia foi mais rápida, mudando de atitude imediatamente e apontando para Larissa. Gustavo, não a escute. Ela se meteu sozinha no quartinho para se fazer de vítima. Nós só fechamos por fora por medo de que fizesse uma loucura. Virei para olhar Patrícia. Ela desviou o olhar muito depressa, mas continuou tentando se justificar. É muito boa atriz. Como você estava de viagem, não sabe. Larissa, nos meus braços, estava tão fraca que não podia nem replicar. Só se agarrava à minha camisa tremendo. Aquele tremor fez que a ira do meu interior virasse fria como gelo. Entendi que não devia perder o controle. Não podia me descontrolar em gritos ou socos e dar a elas a desculpa perfeita. Simplesmente abracei Larissa com mais força. Olhei para as duas e disse com clareza: a partir de agora, ninguém toca na minha mulher, nem uma única palavra. Minha mãe, com voz trêmula, tentou dizer: eu só. Interrompi. Guarde essas palavras para depois, mãe. Agora mesmo levo Larissa para a emergência. Saí ao quintal com minha mulher no colo, chamando um táxi enquanto caminhava. Patrícia fez menção de me seguir, mas me virei baixando a voz. Fica aí. A cena está intacta. As câmeras, os cadeados, as coisas do quartinho. Gravei tudo. Se disser mais uma mentira, deixo a lei falar por mim. Ao chegar ao início da rua, o carro acabava de chegar. Coloquei Larissa no banco de trás e a cobri com minha jaqueta. Antes de fechar a porta, olhei para a casa iluminada. Minha mãe estava no umbral, pálida. Patrícia estava ao lado apertando seu celular com um olhar de medo misturado com ódio. Levei o celular ao ouvido e disse a Eduardo: prepara os papéis jurídicos. Isso já não é um assunto familiar. Depois fechei a porta do carro, abracei Larissa e deixei que o táxi se dirigisse a toda velocidade para o hospital na noite. O hospital, quase às 2 da madrugada, estava mais vazio que de dia, mas a fria luz branca da emergência fazia tudo parecer mais tenso. Entrei com Larissa no colo pedindo ajuda a uma enfermeira. Seu corpo estava inerte nos meus braços, a cabeça apoiada no meu peito e sua respiração irregular. Nunca tinha visto minha mulher tão frágil. A mulher que no dia a dia, por mais que dosse algo, apertava os dentes e dizia: estou bem. Naquele momento só tinha forças para se agarrar à minha camisa, como se tivesse medo de que ao me soltar a arrastassem de novo para aquele quartinho. O médico de plantão rapidamente a levou para uma sala de exame. Eu fiquei ao lado respondendo a cada pergunta com um nó na garganta. O médico mediu a pressão arterial, fez um eletrocardiograma, mediu o açúcar no sangue e depois olhou os hematomas nos pulsos, nos ombros e nos braços de Larissa. Eram hematomas bem escuros, não os típicos de um golpe suave. As palmas das mãos estavam arranhadas e tinha uma unha quebrada, com certeza de ter batido na porta com tanta desespero. O médico franziu a testa e baixou a voz. Está desidratada e tem uma queda de açúcar considerável. Esses hematomas são de ter sido agarrada ou golpeada com força. Foi mantida contra a vontade em um lugar fechado durante vários dias. A pergunta caiu suavemente, mas para mim foi como uma punhalada. Olhei para Larissa deitada na maca, com os lábios ressecados e os olhos fechados com força, mas as lágrimas continuavam brotando dos cantos. Queria responder por ela. Queria gritar a plenos pulmões que minha própria mãe e minha cunhada a tinham trancado. Mas naquele instante a garganta se fechou tanto que não consegui pronunciar nenhuma palavra. Deram soro para Larissa. O médico deu protetor de estômago e recomendou manter lá em observação porque estava exausta e sob estresse extremo. Quando a enfermeira correu a cortina, as argolas de metal rangeram suavemente na barra. Larissa abriu os olhos tomada de pânico e cruzou os braços sobre o peito por puro instinto. Agarrei sua mão rapidamente e disse em um sussurro: não é nada, sou eu. Já ninguém vai fechar a porta. Você está no hospital? Larissa me olhou fixamente um bom tempo, como se demorasse alguns segundos para se dar conta de que já tinha saído daquele enclausuramento, e então rompeu a chorar. Não foi um choro escandaloso, mas soluços abafados que tinha reprimido tempo demais. Aproximei uma cadeira à maca e peguei sua mão com as minhas. Pode me contar desde o começo? Devagar. Me conta o que lembrar. Se estiver muito cansada, deixamos para depois, mas preciso saber o que te fizeram. Larissa assentiu levemente. Sua voz estava muito rouca e tinha que parar frequentemente para respirar. Me contou que minha mãe e Patrícia queriam obrigar
lá assinar um papel entregando a caderneta de poupança. Me contou que Patrícia arrancou o celular, que minha mãe deu um tapa nela e que entre as duas a arrastaram para o quartinho. Disse que quando fecharam a porta, ela bateu até destroçar as mãos enquanto de fora ouvia como jantavam e viam TV como se nada acontecesse. Ao chegar à parte em que Patrícia jogou a comida fria, Larissa apertou os lábios por muito tempo antes de conseguir continuar. Não me dava medo passar fome, mas ouvir elas zombando de mim, estavam fora rindo como se eu não fosse um ser humano. Baixei a cabeça e apertei os dentes. Essa frase me doeu até sufocar. Perguntei. Ouviu elas falarem de dinheiro? Larissa limpou as lágrimas tentando lembrar. Sim, Patrícia disse que se não tivessem o dinheiro esta semana, os agiotas viriam à casa. Sua mãe disse que tinham que me obrigar a entregar a caderneta antes de você voltar. Só ouvi isso. Não sei de que dívida se tratava. Me olhou ainda com pânico nos olhos. Gustavo, não assinei. Tinha muito medo, mas não assinei. Esse dinheiro é nosso. Apertei sua mão sentindo que algo me estrangulava o coração. Sei que não fez nada de errado. Absolutamente nada. Depois de dizer isso, me dei conta de que estava tremendo, não de frio, mas de ira e culpa. Se tivesse estado mais atento, se tivesse detectado os sinais estranhos antes, talvez Larissa não tivesse tido que suportar isso. Perto das 3 da madrugada, chegou Eduardo ao hospital. Vinha com uma jaqueta colocada às pressas, levando um laptop e um disco rígido externo. Nada mais ver Larissa na cama do hospital. Sua expressão endureceu. Não fez muitas perguntas, só me afastou para o corredor e apoiou o laptop em um banco. Me deu a senha. Consegui baixar os dados da câmera secundária que você me deu acesso. A principal cobriram e tiraram o Wi-Fi, mas a outra guardou uns clipes antes de desconectar. Na tela apareceu a imagem do quintal da minha casa ao anoitecer. O ângulo era distante, mas se via claramente Patrícia colocando a barra de ferro frente à porta do quartinho. Depois se agachava para verificar os cadeados, enquanto minha mãe, Dona Irene, estava ao lado olhando para todos os lados como se temesse que alguém as visse. Fiquei gelado ao ver essa cena. Já não precisava de mais explicações. A imagem demonstrava que sabiam perfeitamente o que estavam fazendo. Depois Eduardo abriu um arquivo de áudio. Era a gravação do celular velho que Larissa tinha conseguido carregar no quartinho. O áudio tinha interferências. Às vezes se ouviam batidas e a respiração de Larissa, mas uma frase de Patrícia ressoou com uma nitidez aterradora. Que fique trancada uma noite mais. Amanhã, quando estiver mais mole, assina. Me deu arrepios. Eduardo pausou o áudio e me olhou. Gustavo, isso é a prova-chave. Não foi uma briga espontânea. Tinham o propósito de coagi-la para assinar. Virei para olhar pela janela do quarto. Larissa estava de lado, com o soro ainda colocado, e seu rosto mostrava um cansaço que partia a alma. Entrei, sentei ao lado e, sem saber o que mais dizer, só me saiu uma frase do fundo do coração. Errei. Errei ao te deixar sozinha nessa casa. Larissa negou com a cabeça e as lágrimas voltaram a brotar. Só queria que você acreditasse. Tinha medo de que dissessem que eu estava inventando tudo. Me inclinei e dei um suave beijo no dorso da mão cheia de arranhões. Te acredito. A partir de agora estarei na linha de frente. Não deixarei que tenha que provar sozinha que te fazem mal. Essa frase não apagou as feridas de Larissa, mas senti que sua mão parava de tremer um pouco. Eduardo me afastou depois para falar a sós. Te aconselho que não volte para casa enfurecido buscando um confronto direto. Quanto mais você se irritar, mais desculpas elas terão para dizer que sua mulher te comeu a cabeça. Se quer resolver de raiz, tem que deixar que se delatem sozinhas. Agora que Larissa está a salvo, o que tem que fazer é conservar as provas, recolher os documentos, registrar o quarto de vocês e ver o que prepararam para obrigar-la a assinar. Fiquei calado um momento e assenti. Compreendi que Eduardo tinha razão. Se me deixasse levar pela ira, poderia arruinar tudo. Antes de sair do hospital, avisei às enfermeiras e ao segurança do andar que não permitissem que nenhum familiar meu ficasse a sós com Larissa sem que eu estivesse presente. Também pedi a Eduardo que ficasse um tempo mais por se minha mãe ou Patrícia aparecessem para pressionar. Lá. Mas o choque não tinha terminado aí.
Eduardo acabava de revisar alguns dados das plataformas de crédito vinculadas aos números de telefone de Patrícia e descobriu que tinha pedido empréstimos em várias aplicações de crédito rápido, usando os números de familiares como contato de emergência. Nessa lista estava o número de Larissa. Olhei a conhecida sequência de números na tela e fiquei frio. Larissa nunca tinha assinado nada, nunca tinha dado consentimento, e até ignorava que a tinham envolvido nesses empréstimos. Foi então que entendi que não se tratava de um simples problema entre sogra e nora ou de um acesso de ira familiar. A minha mulher tinham convertido em um escudo para assumir as dívidas e na vítima dos erros de Patrícia. E se não tivesse voltado a tempo naquela noite, ninguém sabe o que mais teriam obrigado a assinar. Na manhã seguinte, quando Larissa estava mais estável e o médico a deixou em observação, voltei para casa sozinho. Eduardo me deu instruções bem claras antes de ir. Não perca os estribos sob nenhuma circunstância. Se quer saber o que escondem, tem que fazer. Las acreditar que ainda está disposto a resolver em família. Escutei e simplesmente assenti. Naquele momento sentia um fogo abrasador por dentro, mas sabia que se entrasse pela porta com cara de querer guerra, minha mãe e Patrícia se fechariam em banda. Negariam tudo ou inventariam outra história jogando a culpa em Larissa. A porta principal ainda estava entreaberta como deixei na noite anterior. Entrei no quintal e dei uma olhada para o quartinho. Os cadeados quebrados ainda estavam no chão e a barra de ferro apoiada em um canto. A porta metálica estava entreaberta e ainda conservava o cheiro de umidade. Fazia só algumas horas. Larissa tinha estado trancada ali. Parei um segundo, apertei os punhos e me obriguei a desviar o olhar. Ainda não me era permitido deixar que a emoção ganhasse da razão. Na sala, minha mãe e Patrícia já estavam sentadas. Sobre a mesa havia café quente e várias xícaras perfeitamente colocadas, como se estivessem esperando para ter uma conversa familiar completamente normal. Minha mãe tinha os olhos um pouco inchados, mas tentava manter uma expressão severa. Patrícia estava sentada ao lado com a mão no peito, pálida, com ar de ter sido vítima de uma grande injustiça toda a noite. Assim que me viu entrar, baixou o olhar e suspirou muito fracamente, atuando perfeitamente o papel da prejudicada. Minha mãe foi a primeira a falar. Sua voz já era mais suave que na noite anterior, mas cada palavra ainda continha a intenção de culpar Larissa. Gustavo, sei que está bravo, mas eu só queria ensinar modos. Quem diria que é tão fraca? Na mínima montou um escândalo. Olhei para minha mãe sentindo um frio imenso. Uma pessoa trancada em um quartinho, sem comida, desidratada, com hematomas nos braços e aos olhos da minha mãe, tudo era simplesmente porque era fraca. Patrícia se apressou a intervir com uma voz entrecortada, a ponto de chorar. Gustavo, não escute só a versão de Larissa. É muito boa se fazendo de vítima. Ontem sua mãe e eu só queríamos que ela se acalmasse, mas ela começou a exagerar. Já sabe como é. Parece dócil por fora, mas por dentro é muito calculista. Sentei em silêncio. Se tivesse sido o Gustavo de há algumas horas, teria batido na mesa e me levantado. Mas agora só olhei para as duas e perguntei lentamente: então, onde está o papel que queriam que Larissa assinasse? As duas ficaram paralisadas. Foi só um instante, mas vi claramente. Minha mãe olhou para Patrícia. Patrícia piscou e forçou um sorriso. Que papel, Gustavo? Só era um compromisso para que se comportasse decentemente na casa. Sua mãe já é idosa. Queria que Larissa escrevesse umas linhas prometendo não voltar a faltar ao respeito. Fingi suspirar e esfreguei a testa como um homem cansado pelos problemas familiares. Se só é um papel de compromisso, mostrem para mim. Levo para o hospital para falar com Larissa. Se pode se resolver por bem, também não quero armar um escândalo. Essa frase surtiu efeito imediato. Minha mãe acreditou que eu já tinha amolecido. Virou para Patrícia. Sobe buscar para seu cunhado ver. Os assuntos de família têm que resolver alguém da casa. Patrícia hesitou um pouco. Seus olhos passaram rapidamente por mim, como buscando ver se estava armando uma armadilha. Mas ao me ver sentado tranquilamente, sem levantar a voz, se levantou e subiu ao andar de cima. Enquanto Patrícia ia buscar o papel, minha mãe baixou a voz. Gustavo, você é homem, tem que ver a longo prazo. As esposas têm que amar, mas também têm que educar. Ela insiste em guardar seu próprio dinheiro e escuta tudo o que diz sua família biológica. Se continuar assim,
no futuro sofrerá. Olhei para minha mãe por longo tempo. A mulher que tinha na frente era a que tinha passado noites em claro quando eu tinha febre de pequeno, a que tinha vendido suas joias para pagar nossos estudos ao meu irmão e a mim. Mas essa mesma mulher tinha trancado sob chave minha esposa em um quartinho. Essa sensação doía tanto que não sabia como chamá-la. Patrícia desceu com um maço de papéis em uma pasta de plástico azul, deixou sobre a mesa, mas manteve a mão em cima e riu nervosamente. Olhe, mas não tire as coisas do sério. Somos família. Aproximei os papéis. Abri e só de ler as primeiras linhas senti que o sangue gelava. Não era um compromisso de bom comportamento. Era uma procuração autorizando a retirada de fundos da conta de poupança em nome de Larissa. Anexo ia um acordo escrito no qual Larissa acessava voluntariamente a emprestar dinheiro a Patrícia sem juros e sem prazo fixo. No final havia um espaço em branco para a assinatura e a impressão digital. Cada linha estava redigida de maneira limpa e clara. Definitivamente não se escreveu em um acesso de ira. Tinham planejado. Tentei manter a voz serena e perguntei: por que aparece o nome de Patrícia aqui? Patrícia tocou o cabelo e sorriu com desdém. Bom, entre família nos ajudamos. Por que se põe assim? Só peço emprestado um pouco de dinheiro à minha cunhada temporariamente, depois devolvo. Não vou ficar com ele. Olhei fixamente. Se só pedia emprestado, por que tinham que trancar? Lá no quartinho. Patrícia empalideceu, mas se manteve firme. Quem a trancou? Já te disse que só era para que se acalmasse. Não discuti. Continuei perguntando com clareza, palavra por palavra. Quanto você deve? O ambiente na sala ficou denso. Patrícia apertou os lábios e, antes de poder responder, minha mãe deu um golpe na mesa. Por acaso fala assim com sua cunhada? Se a família tem um problema, a nora tem que aportar. Tem dinheiro e, ao ver a cunhada em apuros, não ajuda. Por acaso isso está bem? Baixei levemente a cabeça e com o dedo ativei a gravação no meu celular desde o bolso do casaco. Depois levantei o olhar e olhei para minha mãe como um filho que ainda espera ouvir a verdade da boca da mãe. Ou seja, que mãe sabia que Patrícia devia dinheiro. Minha mãe estava tão furiosa que não mediu as palavras. Soltou de uma vez. E o que se eu sei? Se não pegarmos o dinheiro de Larissa, deixamos que embarguem a casa. Por acaso vai ficar olhando como afunda sua cunhada? Patrícia ficou pálida como um fantasma e agarrou rapidamente o braço da minha mãe. Mãe, o que está dizendo? Mas já era tarde. Essa frase tinha ficado registrada no meu celular. Olhei para as duas mulheres que tinha na frente. Uma era minha mãe biológica, a outra minha cunhada. E no meu interior só senti um frio glacial. Me levantei, deixei os papéis na mesa e disse lentamente: então não trancaram minha mulher para ensinar modos. Trancaram para roubar o dinheiro dela e pagar uma dívida. Minha mãe ficou petrificada. Patrícia mudou de atitude imediatamente. Seus olhos se afiaram e me apontou com o dedo. Cuidado com o que diz. Não nos calunie sem provas. Sua mulher te lavou o cérebro. Olhei sem responder porque naquele momento entendi que para pessoas capazes de trancar Larissa 3 dias, essas mentiras só eram o começo. Peguei os papéis, guardei e me virei para sair da sala. Naquele instante só queria voltar ao hospital com Larissa o mais rápido possível. Já sabia o que tinha que saber e o que tinha que gravar. Meu celular já tinha registrado, mas estava claro que Patrícia não ia deixar que a coisa terminasse em silêncio. Sabia que se eu fosse com esses papéis, ela perdia sua vantagem. Mal saí ao quintal, se ouviu um forte choro às minhas costas. Não era um choro abafado de dor, mas um choro escandaloso e prolongado, claramente desenhado para que os vizinhos ouvissem. Patrícia saiu correndo atrás de mim com o cabelo um pouco desgrenhado, as mãos no peito e gritando entre lágrimas. Meu Deus, que todo mundo veja. Só aconselhei minha cunhada a se comportar como deve, e agora me acusa de querer lhe fazer mal e ainda come a cabeça do marido para que venha montar um escândalo. Parei em seco. Minha mãe, como se tivesse captado o sinal, também saiu ao quintal com uma mão no peito e a outra apoiada em uma coluna do alpendre. Falou com voz trêmula. Sou idosa. Só quero que minha família viva em paz. E minha nora inventa histórias. Põe meu filho contra mim. Que desgraça a minha ter que viver isso. As duas se coordenavam tão bem que me deu calafrios. Fazia só alguns minutos tinham admitido sem querer que pretendiam tirar o dinheiro de Larissa,
e ao sair ao quintal, se transformavam instantaneamente nas vítimas. Os gritos de Patrícia conseguiram que se abrissem algumas portas. Uma vizinha da casa da frente assomou a cabeça e outras 2 pessoas se aproximaram do final da rua. Neste tipo de zonas residenciais, basta um grito para que todo o bairro se inteire. Patrícia, ao ver que olhavam, chorou ainda mais forte. Me apontou com o dedo, com um tom fingido, de profunda injustiça. Gustavo se deixa manipular pela mulher. Ela sozinha se buscou o sofrimento e agora nos joga a culpa à minha sogra e a mim. Eu, como cunhada, digo 4 coisas e me converte no demônio. Minha mãe a secundou. Desde que essa entrou na família, aqui não há paz. Na mínima que digo algo, liga para o marido para que a defenda. E agora inventa que a trancamos e obrigamos a assinar. Aqui ninguém a comeu, para que atue como se estivéssemos torturando. Eu estava no meio do quintal, ainda com a pasta de papéis na mão, escutando cada palavra, sentindo que presenciava uma obra de teatro absurda, mas cruel. O pior não era que mentissem, mas que o faziam muito rápido, com uma naturalidade assombrosa, como se estivessem acostumadas a converter o preto em branco. Antes que eu pudesse abrir a boca, Patrícia tirou seu celular e mostrou a tela aos vizinhos. Olhem todos, esse é o áudio que me mandou ontem. Dizia que estava farta da família do marido, que queria se esconder no quartinho para nos dar um bom susto e agora vira e nos joga a culpa. Dei uma olhada na tela. Era uma conversa com alguém guardado como Larissa. A mensagem dizia algo assim como que estava farta da família do marido, que queria se trancar no quartinho para assustar todo mundo e que depois me obrigaria a tirar meu dinheiro e irmos morar longe. Só de ver as 2 primeiras frases, soube que era falso. Larissa nunca escrevia de forma tão brusca e menos usaria palavras como dar um bom susto ou ficar com todo o dinheiro de Gustavo. Esse estilo combinava mais com Patrícia que com Larissa, mas também sabia que os de fora não poderiam distinguir a diferença. Patrícia sabia muito bem, por isso ousou montar o teatro no quintal, elevou a voz. Se trancou sozinha e nos joga a culpa à sogra e a mim. O que quer é que Gustavo ponha todo o dinheiro no nome dela como ela quer. Como não tem filhos, sempre tem medo de sair perdendo, de que a família do marido tire sua parte. Essa frase fez que meu rosto se ensombrecesse. Mesmo naquele momento, Patrícia não esquecia cutucar na ferida de Larissa sobre seus problemas para ser mãe. Minha mãe, tampando o rosto, chorava. Sou muito idosa e minha nora quer arruinar minha vida. Eu só queria o melhor para meus filhos e netos. Alguns vizinhos começaram a murmurar. Uns me olhavam a mim, outros a Patrícia, sem saber em quem acreditar. Eu não me apressei a desmentir. Tinha aprendido algo com Eduardo. Quando um mentiroso está em maré, deixa falar. Muitas vezes será sua própria boca que o enterra. E justo nesse momento, do final da rua, se ouviu a freada brusca de um carro. 3 homens saíram. Vestiam de maneira descuidada e tinham um aspecto intimidante. O que ia na frente tinha o antebraço cheio de tatuagens, um palito na boca. Olhou ao redor do quintal e fixou a vista em Patrícia. Sorriu com frieza. Patrícia, que são todos esses choros? Tem o dinheiro para pagar ou está montando um circo? O ambiente no quintal congelou imediatamente. Viu-se claramente como Patrícia empalidecia. Toda a falsa inocência de um momento desapareceu num instante. Recuou meio passo, gaguejando. Você se enganou de pessoa. Não te conheço. O homem tatuado soltou uma risada áspera. Que não me conhece. Sou da agência de cobranças. Não me conhece. E pediu empréstimos rápidos online por valor de R$ 15.000, usando os dados desta direção. Não me conhece e mandou fotos do RG e os olerites da sua cunhada Larissa como titular do crédito? Fiquei petrificado. O RG e os olerites da minha mulher. Essas palavras caíram como um raio no meio do quintal. Os vizinhos ficaram em absoluto silêncio e todos os olhares se centraram em Patrícia. Minha mãe virou bruscamente para ela com os lábios trêmulos. Patrícia, o que está dizendo? Patrícia estava tão aterrorizada que esqueceu por completo seu papel de vítima. Agitou as mãos frente a esses homens com voz baixa, mas suficientemente alta para que os que estávamos perto ouvíssemos. Já disse que em uns dias terei o dinheiro. Por que vieram? Essa só frase destruiu por completo sua obra de teatro. Uns segundos antes dizia que não os conhecia, e ato seguido admitia que tinha um prazo para pagar.
O homem das tatuagens deu um passo mais para o quintal com voz ameaçante. Uns dias. Quando é uns dias? Disse que sua cunhada ia assinar os papéis, que ia nos dar uma caderneta de poupança. Se agora não assina, o que vai fazer? Olhei para Patrícia e um calafrio percorreu minhas costas. Resulta que não se tratava só da caderneta de poupança. Patrícia tinha fotografado escondido as escrituras da minha casa para usar como garantia em um empréstimo de agiotas. E trancar Larissa e obrigá-la a assinar era simplesmente o último elo para conseguir o dinheiro com que tapar o buraco que ela mesma tinha cavado. Minha mãe, tremendo, puxou o braço de Patrícia para tentar meter lá em casa, mas um dos 3 homens bloqueou o degrau do alpendre. Aonde vai hoje? Se não tem dinheiro, vamos deixar as coisas muito claras. Quem dá a cara por esta casa? Patrícia olhou ao redor com os olhos desorbitados buscando uma boia. Minha mãe estava branca como papel. Os vizinhos voltaram a murmurar, mas dessa vez já não havia dúvidas, só surpresa e indignação. Levantei lentamente a pasta de papéis que levava na mão e olhei fixamente para Patrícia. Pensava usar o dinheiro de Larissa para pagar sua dívida. Usou as escrituras da minha casa como garantia e depois inventou mensagens falsas para jogar a culpa na minha mulher. Até quando pensa continuar fingindo? Patrícia abriu a boca, mas não lhe saiu a voz. Pela primeira vez desde que cheguei tinha ficado sem palavras e eu, no meio do quintal cheio de olhares de vizinhos, por fim entendi por que tinham tanta pressa em trancar Larissa antes de eu retornar. Não era só por 3.000 reais como Patrícia tinha chorado a minha mulher. Por trás de tudo havia uma dívida imensa, uma armadilha suja e o plano de converter minha esposa na cabeça de turco da própria cobiça. Não respondi imediatamente a Patrícia. Sabia que neste tipo de situações bastava perder um segundo os estribos para que as coisas tomassem outro rumo. Os cobradores estavam no quintal, o grupo de vizinhos ia em aumento. Minha mãe estava pálida e Patrícia, embora assustada, tentava manter uma atitude defensiva. Sabia que se os deixasse continuar discutindo, era muito fácil que chegassem às vias de fato. E numa confusão, Larissa sempre seria a mais prejudicada. Tirei o celular e liguei para Eduardo. No primeiro toque atendeu e fui breve. Eduardo, vem à minha casa imediatamente. Traz todos os documentos, as gravações e o extrato de câmeras. Tudo veio à luz. Eduardo só respondeu. Estou aí em 10 minutos. Segura a zona. Não deixe ninguém entrar na casa nem tocar em nenhum papel. Desliguei e me dirigi aos 3 cobradores. O tatuado continuava bloqueando a passagem como se estivesse disposto a se meter até a sala. Levantei uma mão para frená-lo com voz firme. Fiquem fora do quintal. Quem deve dinheiro que pague. Aqui ninguém vai invadir pela força e menos vão continuar usando minha mulher como escudo. Me olhou de cima a baixo e sorriu ironicamente. Fala muito bem, amigo. Mas quem nos paga? Sustentei o olhar. Quem assinou? Quem recebeu o dinheiro é quem paga. Se querem cobrar, façam pela via legal. Mas se montarem um escândalo aqui, ligo para a polícia agora mesmo. Ao ouvir isso, Patrícia começou a gritar de novo. É meu cunhado e não vai me ajudar. Estou passando por um aperto e por isso tive que pedir o empréstimo. De verdade tem que ser tão cruel. Virei para olhá-la. A mulher que acabava de inventar uma história para afundar minha mulher, que tinha sido desmascarada pelos próprios credores diante de todo o bairro, ainda tinha a pouca vergonha de me chamar de cruel. Respondi separando bem cada palavra. Te ajudar não significa deixar que mate em vida minha mulher. Suas dívidas são problema seu, mas trancar Larissa 3 dias para obrigar-la a assinar uns papéis, isso não vou te perdoar. Minhas palavras deixaram o quintal em absoluto silêncio. Os vizinhos se olharam e suas expressões mudaram por completo. Antes havia quem duvidasse porque Patrícia chorava com muita convicção e minha mãe parecia uma idosa digna de pena. Mas ao ouvir que tinham trancado alguém 3 dias e que queriam usar minha mulher para pagar a dívida, a compaixão se transformou em raiva. De repente minha mãe se lançou para mim e me soltou um tapa na frente de todos. O golpe soou seco, me ardeu a bochecha, mas não me afastei nem reagi. Dona Irene me gritou tremendo. Desagradecido. Por culpa de uma mulher está humilhando sua própria mãe diante de todo o bairro. Olhei para minha mãe. A dor no rosto não era nada comparado à dor no coração. Falei devagar. Pode me bater. Sou seu filho e aguento.
mas que tranque minha mulher em um quartinho 3 dias, obrigando-a a ceder seu dinheiro para pagar a dívida de Patrícia. Isso não posso aguentar por você. Um vizinho idoso que estava perto da porta suspirou em voz alta. Irene, pode bater no seu filho aqui no meio da rua? Vale. Mas quando sua nora estava trancada, a quem ela ia pedir ajuda? Esse comentário caiu como um bloco de gelo sobre minha mãe, que ficou rígida. Patrícia olhou mal ao vizinho, mas não ousou dizer nada. Nesse instante chegou Eduardo, ia acompanhado de um jovem assistente com sua maleta e seu laptop. Ao entrar no quintal, deu uma rápida olhada na situação e colocou o laptop em cima da mesa de pedra do alpendre. Não levantou a voz, mas falou suficientemente alto para que os vizinhos ouvissem. Sou o assessor jurídico de Gustavo e Larissa. Antes que alguém mais diga que isso é um assunto familiar, vou reproduzir um par de arquivos para que todo mundo entenda o que aconteceu. Patrícia gritou no momento. Quem deu permissão? Esta é minha casa. Eduardo a olhou com toda a calma do mundo. A senhora acaba de acusar outros de calúnia no meio da rua. Então as provas são a forma mais justa de esclarecer. Dito isso, deu play no vídeo da câmera secundária. A tela mostrou Patrícia colocando a barra de ferro frente à porta do quartinho. O enquadramento era amplo, mas sua figura, sua roupa e seus movimentos se distinguiam perfeitamente. A gente soltou uma exclamação de assombro. O rosto de Patrícia empalideceu por completo e seus lábios mal balbuciaram. Isso fiz porque tinha medo de que saísse correndo fazer uma loucura. Eduardo não entrou a discutir, só reproduziu o arquivo de áudio. No meio dos ruídos se ouvia claramente a voz da minha mãe. Só assim a nora vai aprender. E justo depois a voz de Patrícia. Amanhã, quando estiver mais mole, assina e teremos o dinheiro para pagar. O ambiente no quintal gelou. Minha mãe deu um passo atrás, agarrando-se à coluna do alpendre. Patrícia ficou cravada no chão, olhando a tela sem dar crédito a que suas próprias palavras estivessem gravadas com tanta clareza. Eduardo prosseguiu e tirou do expediente umas cópias impressas. Eram os registros dos microcréditos online, nos quais figurava a foto do RG de Larissa, falsificações de sua assinatura digital e os compromissos de pagamento vinculados ao e-mail de Patrícia. Eduardo falou de maneira rotunda. O uso do RG e olerites de um terceiro para pedir créditos online constitui delito de usurpação de identidade e estelionato. E o fato de ter mantido Larissa trancada sob chave em um porão durante vários dias para coagir, lá realizar uma transferência bancária está tipificado no Código Penal como cárcere privado e extorsão. Não é uma briga familiar, são delitos penais graves com penas de prisão. Dona Irene gaguejou. Eu só sentia pena pela nora mais velha. Disse que estava desesperada. Não acreditei que fosse para tanto. Me dirigi à minha mãe em voz baixa, mas com palavras pesadas como pedras. Sentia pena por ela e por isso sacrificou minha mulher. Pensou no fome, na sede e no medo que passou Larissa aí dentro? Por acaso acha que é feita de ferro? Minha mãe baixou a cabeça sem poder articular palavra. Ao ver que não tinha escapatória, Patrícia se virou inesperadamente para ela para reprovar. Tudo é por culpa sua. A senhora me disse que fosse dura com ela. Eu disse para ir pouco a pouco, mas a senhora insistia em ser firme. Pois agora resolva isso. Essas palavras deixaram minha mãe de pedra, a nora a quem tanto tinha protegido, por quem tinha prejudicado Larissa sem duvidar. No momento crítico a tinha lançado aos leões. Contemplei a cena e não senti nenhuma satisfação, só amargura. No final, quando a verdade sai à luz, essa família que usavam para submeter Larissa se fez em pedaços só buscando um culpado. Tirei o celular e o número da polícia local diante de todos. Quando responderam, falei com clareza. Me chamo Gustavo. Quero denunciar que minha esposa foi retida e trancada sob chave no quartinho dos fundos durante 3 dias, forçada a assinar uma autorização bancária, e que as escrituras da minha casa foram utilizadas para pedir créditos ilícitos sem meu consentimento. Todos os implicados e as provas estão aqui na casa. Após desligar, olhei para minha mãe e Patrícia. Pela primeira vez desde que começou todo esse pesadelo, nenhuma das duas ousou levantar a voz. Em seus rostos só restava uma expressão de estupefação, como se acabassem de se dar conta de que a mesma porta que tinham fechado para trancar Larissa no final as tinha deixado sem saída a elas mesmas. Uns 15 minutos depois,
2 agentes de polícia apareceram na porta. Os vizinhos se apartaram para os lados para deixar passar, e até o que estava gravando com o celular baixou disfarçadamente. O quintal parecia o cenário de um pequeno julgamento de bairro. De um lado, minha mãe, pálida, e Patrícia, tremendo, mas ainda agarrada ao seu falso vitimismo. Do outro lado estávamos Eduardo e eu junto aos documentos. Os 3 cobradores tinham se apartado um pouco para a porta. Um agente olhou ao redor e perguntou: "Quem nos chamou?" Dei um passo à frente e falei com a maior calma possível. "Fui eu. Me chamo Gustavo. Minha mulher Larissa se encontra agora mesmo no hospital. Esteve retida durante 3 dias no quartinho dos fundos e tentaram obrigá-la a assinar uma procuração para esvaziar sua caderneta de poupança. Além disso, fotografaram as escrituras da nossa casa para solicitar crédito sem nossa permissão." Patrícia se pôs a chorar imediatamente, como se estivesse esperando a frase justa para continuar com seu papel. "Agente, por favor, só pedi um pouco de dinheiro emprestado. Estamos passando uma má fase. Estávamos afogados, por isso pedi um favor à minha cunhada. Não matamos ninguém como para montar tudo isso. Se somos da família, como Gustavo pode me levar à ruína dessa forma?" Passava a mão pelo rosto tentando secar as lágrimas, mas seus olhos olhavam de soslaio para minha mãe para ver se a secundava. Olhei para Patrícia e minha raiva já não ardia. Agora era fria e afiada. Disse bem devagar: "Trancou minha mulher 3 dias. Aqui esperava para considerar que era um problema sério. A que desmaiasse dentro. A que te assinasse o papel para então soltá-la." Patrícia ficou sem palavras e seus choros pararam de golpe, resultando ridículos e penosos. Eduardo avançou e entregou aos agentes a pasta com todas as provas. Não se enrolou. Primeiro o vídeo, depois o áudio onde se ouviam as frases da minha mãe e de Patrícia, depois as fotocópias do empréstimo e as escrituras. Os agentes revisaram atentamente enquanto o outro tomava notas. Cada nova evidência fazia Patrícia empalidecer ainda mais. Dona Irene continuava apoiada na coluna, torcendo as mãos. Os cobradores se olharam entre eles e o tatuado começou a recuar para a porta para escapar. Eduardo advertiu aos agentes: "Sugiro que detenham esses indivíduos. São a parte que aceitou as escrituras como garantia e acabam de confirmar que a senhora Patrícia prometeu saldar sua dívida, forçando a vítima a entregar o dinheiro da caderneta." O tatuado franziu o senho. "Nós só viemos cobrar. Não fizemos nada." O policial ficou sério. Ao estarem implicados em um assunto de empréstimos com garantias documentais, façam o favor de ficar para esclarecer os fatos. Sem outra opção, o homem confessou com fastio. "Patrícia nos disse que sua sogra estava de acordo. Disse que só tinha que obrigar a cunhada a assinar para nos dar o dinheiro. Nós, o que sabíamos se a tinham trancada? Nos mandou a foto das escrituras, dizendo que eram de um familiar e que serviam de garantia." Aquelas palavras congelaram todos. Minha mãe se deixou cair em uma cadeira de plástico, perdendo até a última gota de cor do rosto, murmurou quase inaudível: "Pensei que só queriam assustá-la. Pensei que se ficasse aí dentro um rato cederia." Me dirigi à minha mãe e com a voz baixa mas contundente disse: "Mãe, assustar alguém até a exaustão também é um delito. Que não empunhe uma faca não te faz inocente. Você fechou a porta, você guardou silêncio, deixou 3 dias ali. Pensava que era de ferro?" Ela levantou o olhar para mim com os lábios trêmulos e as lágrimas caindo pelas bochechas enrugadas, mas não foi capaz de rebater. Após consultar com seu companheiro, o agente pediu a Patrícia que os acompanhasse à delegacia. Existem indícios de coação, uso fraudulento de documentação alheia e possível estelionato. Deverá esclarecer na delegacia. Patrícia entrou em pânico. Se jogou para trás agitando os braços. Não vou a lugar nenhum. Só pedi dinheiro emprestado. Não fiz nada grave. Foi a sogra que me disse para ser dura com ela. Me disse para trancá-la, que por medo acabaria assinando." Essa acusação desesperada saiu da boca dela tão rápido e claro que o quintal emudeceu por completo. Ao se dar conta do que tinha dito, o sangue fugiu do rosto. Dona Irene ergueu a vista para ela, atônita e cheia de dor. Sua querida nora mais velha, por quem se tinha jogado à custa de danificar Larissa, a tinha traído à primeira mudança. "O quê? O que está dizendo?" perguntou minha mãe tremendo. Patrícia gritou: "Por acaso minto?
Se a senhora não tivesse dado seu consentimento, como eu ia poder trancá-la sozinha? A senhora também queria ficar com o dinheiro dela. Essas recriminações cruzadas destruíram a última fachada que restava. Não fez falta que eu acrescentasse nada. Todos os presentes compreenderam que Dona Irene não tinha sido manipulada completamente. Sabia o que fazia e aprovava. Só que não esperava que as consequências a salpicassem tão cedo. Começou a chorar amargamente, perdendo seu porte autoritário. Chorava como quem se dá conta de que foi longe demais, mas já era tarde demais, temendo que sofresse um síncope de verdade. Apesar do meu ressentimento, liguei para meu irmão mais velho. Ricardo atendeu ao cabo de uns toques com voz de sono. O que passa, Gustavo? Olhando para Patrícia retida pela polícia e minha mãe afundada na cadeira, respondi: Ricardo, vem para casa agora mesmo. O tema das dívidas de Patrícia, de que usou minhas escrituras e de que mantiveram Larissa trancada, tudo se descobriu. Em menos de 20 minutos, Ricardo chegou correndo, ainda com a roupa de trabalho e o rosto demacrado. Ao ver a polícia, os vizinhos e sua mulher com a cabeça baixa junto aos documentos, ficou branco enquanto um agente resumia a situação. Quando chegou a parte em que sua mulher tinha usado as escrituras da casa do irmão como garantia, ficou petrificado. Virou para sua mulher e perguntou com uma voz rouca que mal pôde sacar: De verdade usou a casa do meu irmão para pedir dinheiro? Patrícia abriu a boca, mas não disse nada. Eu me mantive à margem, sabendo que a tempestade na minha família não tinha feito mais que começar. Ricardo permaneceu de pé com os braços caídos, olhando para Patrícia como se fosse uma completa estranha. Normalmente meu irmão era um homem de poucas palavras. Vivia para trabalhar e evitava qualquer confronto com tal de manter a paz em casa. Por isso, ao ouvi-lo pronunciar aquelas palavras com tanto rancor, o quintal emudeceu. Ninguém imaginava que um homem tão pacífico pudesse se mostrar tão frio. Ao vê-lo, Patrícia se agarrou às suas pernas como a um prego ardente, desfeita em lágrimas. Ricardo, me ajuda. Fiz tudo pela nossa família para que nosso filho não faltasse nada. Estava desesperada e cometi um erro. Levantou a vista para ele, chorosa, mas ainda com aquele brilho calculista no olhar. Possivelmente pensou que Ricardo era como minha mãe, que bastaria chorar o suficiente e lembrar da família e do menino para que tudo se resolvesse com compaixão. No entanto, dessa vez Ricardo não se agachou para ajudá-la a levantar. Permaneceu imóvel, com os lábios apertados e o rosto cada vez mais pálido. Finalmente perguntou com voz áspera, mas rotunda: pela família ou porque perdeu o dinheiro apostando e pedindo créditos rápidos pelas minhas costas? Aquela pergunta golpeou Patrícia como um tapa. Levantou a cabeça de golpe com os olhos muito abertos. O que diz? Quem te contou isso? Ricardo sorriu amargamente, um sorriso que refletia mais dor que ira. Não faz falta que ninguém me conte. Levo meses notando que o dinheiro desaparece de casa. Tivemos que pagar tarde a escola do menino e as joias do nosso casamento já não estão na gaveta. Quando perguntava, você dizia que tinha emprestado aos seus pais. Serei tonto, mas não estou cego. Fiquei estupefato. Resulta que Ricardo não vivia tão na ignorância. Levava tempo suspeitando, mas faltavam provas. Ou talvez tentasse se convencer de que sua mulher não cairia tão baixo. A máscara de falsa inocência de Patrícia se apagou de um plumazo. Eu só joguei um par de vezes para provar e depois me obrigaram a continuar. Não queria que soubesse e por isso. Ricardo grunhiu. Por medo de que soubesse, meteu minha mãe e minha cunhada nisso para que pagassem suas dívidas. Nesse momento, Eduardo tirou outro expediente. Mostrou uns extratos bancários impressos a partir da documentação que os cobradores tinham proporcionado. Figuravam constantes transferências de pequenas quantias de dinheiro para números de conta desconhecidos, algumas nas mesmas datas que os cobradores reclamavam. Eduardo explicou serenamente: esses pagamentos são característicos de empréstimos usurários. No início a quantia não parece grande, mas os juros se multiplicam a uma velocidade vertiginosa. Ricardo sustentou o papel com mãos trêmulas, olhou para Patrícia e perguntou com dificuldade: no final, quanto deve? Patrícia baixou a cabeça. Foi o cobrador tatuado quem respondeu com frieza: até esta manhã eram 18 mil reais, sem contar os juros de penalização pelo atraso de hoje. Ao ouvir a cifra, minha mãe se tambaleou e quase desmaiou. Uma vizinha teve que segurá-la para que se sentasse de novo.
Dona Irene olhou para Patrícia balbuciando. Para mim disse que só eram uns poucos milhares. Patrícia rompeu a chorar, mas suas lágrimas já não davam pena a ninguém. Tinha medo de que se enfurecesse. Pensava usar a caderneta de Larissa para cobrir parte da dívida e depois já veria como arrumava o resto. Não imaginei que tudo sairia tão mal. Minha mãe fechou os olhos com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhei e baixando o tom disse: Viu, mãe? Se equivocou na sua forma de querer e por pouco afundou toda a família. Acreditou que ajudando Patrícia salvaria seu filho mais velho, mas empurrou Larissa ao pior dos abismos. De repente, Ricardo levantou a mão e cruzou a cara a si mesmo com um tapa que fez todos darem um salto. Ele não bateu na mulher, não soltou palavrões. Só ficou aí com os olhos injetados de sangue, dizendo palavra por palavra. Sou um idiota por confiar em você, mas não sou um covarde como para usar minha cunhada para pagar minhas dívidas. Aquele gesto partiu minha alma. No meio daquele desastre absoluto, Ricardo ainda conservava sua dignidade de homem íntegro. Estava doído, envergonhado, mas não descarregou sua raiva contra a esposa. Só se culpou a si mesmo por ter permitido que a situação chegasse tão longe. Patrícia, ao ver que tinha perdido o controle sobre Ricardo, perdeu os estribos. Começou a gritar e a apontar com o dedo para todos os lados, com voz estridente. São todos muito espertos. Agora me dão todos as costas. Se não me ajudarem, todos ficaremos em ridículo. A sogra, Ricardo, Gustavo. E quando me detiverem pelas dívidas, todos rirão da nossa família. Eu não sentia nem uma gota de compaixão por ela. Respondi claramente: perder o orgulho tem solução. Perder a humanidade não. Pode dever dinheiro, pode cometer erros, mas não tinha direito de trancar Larissa. Não tinha direito de usar minha esposa para pagar suas dívidas. O policial convidou Patrícia e os agiotas a acompanhá-los à delegacia. Ela, desesperada, se agarrou de novo à jaqueta de Ricardo. Diz algo, por favor. Sou sua mulher. Ricardo a apartou suavemente, extenuado. Porque é minha mulher. Não vou jogar mais culpas em cima, mas terá que se responsabilizar pelos seus erros até o final. Não arraste mais inocentes com você. Assinou o boletim de ocorrência para confirmar sua presença e depois se dirigiu a mim com os olhos marejados. Gustavo, deixa eu levar mamãe para dentro para que descanse. Não se sente bem. Olhei para minha mãe desabada na cadeira e respirando com dificuldade. Apesar do rancor, não podia ver minha própria mãe cair redonda frente ao olhar de todo mundo. Assenti. Leva ela para dentro, mas lembra, tem que contar a verdade. Não deixe Larissa sair perdendo outra vez por encobrir mamãe. Ricardo assentiu sem objetar. Antes que a levassem, Patrícia me lançou um último olhar. Já não restava nela nenhum rastro de prepotência, nem de falsa inocência, só o medo e o ódio visceral de alguém encurralado. Nesse preciso momento, a tela do meu celular se iluminou. Eduardo me fazia uma videochamada do hospital para avisar que Larissa já estava mais acordada. Seu rosto pálido apareceu na tela. Quando Patrícia a viu através do celular, ficou imóvel por um segundo. Larissa não disse nada, só ficou olhando fixamente. Um olhar carente de rancor ou censuras, mas suficientemente contundente para que Patrícia baixasse a cabeça de vergonha. Aproximei o celular e disse a Larissa: não se preocupe, já estamos resolvendo tudo. Larissa assentiu suavemente. Vi como levavam Patrícia para o carro patrulha dando tropeços. Deixava minha mãe na sala, apoiada no ombro de Ricardo, e a todos os vizinhos comentando o sucedido na rua. Em só uma manhã, sua fachada de cunhada educada e submissa tinha desmoronado, revelando uma mulher disposta a enterrar viva sua cunhada por culpa das dívidas. Quando retornei ao hospital pela tarde, o sol banhava o corredor com uma cálida luz. Larissa estava deitada, com melhor cor, embora com os olhos olheirados. Ainda levava o soro no braço. Ao entrar, o leve ruído da maçaneta da porta a assustou. Virou para mim e agarrou com força os lençóis. Me dei conta de que o trauma ainda estava aí. Caminhei lentamente para a cama e falei em voz baixa: sou eu, não é nada. Ela me olhou um momento antes de soltar o lençol. Sentei ao lado. Sinto muito. Fui confiante demais. Jamais pensei que chegariam tão longe. Te deixei sozinha nessa casa. Larissa me olhou com os olhos avermelhados, sem censuras. Não me dava tanto medo estar aí dentro. O que mais medo me deu foi que não respondesse. Pensei que se não me ouvisse,
me fariam assinar ou não sairia jamais. Apertei sua mão. A partir de agora, nunca mais terá que enfrentar sozinha minha família. Te prometo. 1 hora depois, Ricardo me ligou. Estava esgotado. Gustavo, mamãe quer ver Larissa. Sei que não é o momento, mas leva horas chorando. Não te peço que a perdoe, só que deixe pedir perdão. Olhei para Larissa. Ela assentiu fracamente. Diz que passe, mas fica você ao meu lado. Quando minha mãe cruzou a porta do quarto, parecia ter envelhecido 10 anos em uma manhã. Já não era a matriarca dominante. Caminhava arrastando os pés, apoiada em Ricardo. Ao ver Larissa, seus lábios tremeram. Me perdoa, Larissa. Me equivoquei. Larissa guardou silêncio, e o único som no quarto era o gotejar do soro. Por fim disse com firmeza: não preciso que me queira como filha, tampouco que me defenda diante dos outros. Só peço que lembre que sou uma pessoa. Sinto dor, tenho medo. Não sou um objeto ao que se pode trancar em um quartinho para dar uma lição. Minha mãe rompeu a chorar e tentou tomar sua mão, mas Larissa a retirou suavemente. Foi uma rejeição sutil, sem ira, mas definitiva. Me levantei e disse à minha mãe: sempre serei seu filho, mas desde hoje primeiro sou o marido de Larissa e não vou permitir que volte a viver sob um teto onde seus gritos de socorro não foram ouvidos. Vamos embora de casa assim que derem alta. Ricardo assentiu e acrescentou: mamãe, te levo para o interior uma temporada. Tem que pensar no que fez. Larissa olhou para minha mãe e sentenciou: não apresentarei acusações graves contra a senhora se realmente se arrepende, mas com Patrícia chegarei até o final. Não só me fez mal a mim, mas fez tudo por dinheiro e com premeditação. Semanas depois, Larissa se recuperava pouco a pouco. Já não tinha hematomas e caminhava com passo firme. Alugamos um pequeno apartamento perto dos nossos trabalhos. Era modesto, um dormitório, uma cozinha e uma varanda. Mas para mim era um verdadeiro lar, longe dos desprezos e do escuro quartinho. No dia da mudança voltei sozinho à casa antiga para recolher nossas coisas. Larissa ficou no apartamento. Revisando uma gaveta dela, encontrei uma pequena caderneta azul cheia de anotações de gastos dos últimos anos. Remédios para as articulações da minha mãe, roupa para ela, dinheiro de presentes, tudo anotado com carinho, demonstrando que Larissa sempre cuidou dela em silêncio, mesmo quando minha mãe a taxava de egoísta. Levei a caderneta para minha mãe, não para reprovar nada, mas para que visse a realidade. Ao lê-la, minha mãe rompeu a chorar amargamente. Me dei conta tarde demais, Gustavo. Patrícia se enfrentou a um processo penal por coação, uso de documentos falsos e tentativa de estelionato. Eduardo conseguiu que a dívida se desligasse das nossas escrituras. Ricardo assinou o acordo de separação. Levou Mateus para o interior dos sogros uma temporada e assumiu só a dívida lícita, deixando Patrícia à sua sorte com os empréstimos ilegais. Minha mãe se instalou no interior. Eu sigo ligando para ela. Sigo cuidando dela à distância, mas jamais permiti que voltasse a viver conosco. Uma vez a própria Larissa me disse: você cumpra como filho. Não te impedirei, mas não me peça que volte ao lugar onde pedia socorro, e ninguém abriu a porta. Escutei isso e simplesmente apertei sua mão. Entendia e respeitava profundamente. Uma tarde de fim de semana, Dona Irene apareceu na porta do nosso apartamento. Não tocou a campainha imediatamente. Ficou fora um bom tempo. Pelo olho mágico vi que levava uma sacola de fruta e um pequeno envelope. Abri a porta. Não entrou. Só me entregou a sacola e disse: dá para Larissa. Se não quiser me ver, entendo. Dentro do envelope havia uma carta de desculpas escrita à mão. A letra da minha mãe tremia e muitas partes estavam borradas pelas lágrimas. Larissa leu a carta por muito tempo. Não chorou nem disse que a perdoava. Só enviou à minha mãe uma mensagem bem curta: desejo que viva em paz. Para o resto preciso de tempo. Ao ler essa mensagem, senti que meu coração se acalmava. Essa era provavelmente a forma mais digna de terminar, sem rancores, sem perdão fingido e sem usar a bondade para apagar os erros, simplesmente cada um estabelecendo seus próprios limites. Naquela noite, Larissa dormia placidamente sob a suave luz da mesinha de cabeceira. Não senti que tivéssemos ganhado nenhuma guerra. Simplesmente tínhamos recuperado o direito a viver tranquilos, a ser respeitados e a deixar para trás uma casa que nos tinha causado tanto dor. Após aquele pesadelo,
Entendi que o amor filial não significa calar ante os erros de uma mãe, nem o amor de casal significa sacrificar a dignidade por manter as aparências. Os que obram com maldade como Patrícia pagam ante a lei. Os insensatos como minha mãe vivem com seu arrependimento. Nós, desde nosso pequeno apartamento, aprendemos a viver livres do medo de que se feche uma porta,